Não vai criar. Não vai criar é uma frase tão curiosa, mas que se ouviu muito dentro daquela casa de uma menina que chegou prematura, porque teve muita vontade de vir à vida e acabou vindo antes do tempo. E chegou naquela casa pequena e tão frágil que todo mundo que pegava no colo dizia, puxa vida, não vai criar. De tão pequenininha, eu tenho medo que ela vá, que acabe quebrando na minha mão. Então as pessoas tinham receio de pegá-la e tal. E um detalhe nessa pequena estrela que havia chego naquela casa para iluminar todo mundo da casa, é que essa pequena estrela chegou sem o céu da boca. E eu acho tão curioso pensar isso, que faltou o céu da boca, que ainda não havia se formado um céu da boca. E como é isso? Eu fico tão curioso quanto você que está me ouvindo agora também deve estar curioso para saber como é que alguém chega sem o céu da boca nesse planeta. Chega tão pequenininha que todo mundo fica assim, mas essa fragilidade toda se transformou numa força imensa. E eu tenho o prazer, e você também que está aqui ouvindo a gente em casa vai ter o prazer de conhecê-la, porque o caos é o seguinte: de hoje recebe Célia Ribeiro. E aí, que maravilha, tudo bem? Tá aqui. Ah, que bom, hein? Muito bom. Bom ver você contando essa história. Olha que lindo, que poético. Essa história é curiosa, né? Essa história é curiosa. Não vai criar, diziam. Não vai criar. Tinha uma senhora que ia lá na casa da minha família, a Dona Moreninha. Ah, não é bonitinho? É. E a Dona Moreninha benzia, a Dona Moreninha ia ver as crianças que tinham acabado de nascer. E foi me ver e falou, chamou minha mãe de canto e falou, não vai criar. Mas minha mãe, guerreira, forte, e falou, não, ela vai sim, ela é minha filha. Dona Dilma falou, ela é minha filha, ela vai viver. E deu o jeito que ela sabia, né, com o que tinha ali, e fez comida, e amassou, e virou um mingau para que eu pudesse comer mesmo sem céu da boca. Como é isso de não ter Ele não formou completamente, Tá. Então eu não podia sugar. Então não tinha como sugar, então eu não podia mamar. Então não podendo mamar, eu não podia engolir nada líquido, só pastoso, porque o pastoso descia, né? Embora eu não tivesse estrutura para tudo isso, minha mãe decidiu que assim seria. À época não tinha leites especiais, enfim, outras formas. Mas ela falou, vai criar sim. E tô aqui para não deixar minha mãe como mentirosa. Criei, ela deu um jeito e o médico via e falava, não acredito que essa criança está desenvolvendo, e desenvolvi, deu tudo certo. Como é forte a força, né? Como é forte a força. Como é forte o sentimento de uma mãe, né? Sim, quando ela fala que vai, né? Eu falo que duas pessoas que falam que quando as coisas vão funcionar, elas funcionam, é professor e mãe, né? Porque o professor, quando ele acredita no aluno, o aluno vai, né? Sim. Porque tem aquela intenção, aquela vontade de ser, né? Aquela vontade de viver. Foi assim comigo, tô bem feliz que tenha sido assim. Acho que tem um amor envolvido nisso Com tudo, certeza. né? Mas me conta uma coisa que eu fiquei curioso. Fernanda, seria Fernanda? Seria Fernanda. Minha mãe escolheu esse nome. Então eu sou a mais nova, né? A caçula de 4 filhos. Um irmão mais velho, 2 meninas e depois chegou eu. E minha mãe nunca conseguiu escolher os nomes, porque à época o marido que ia lá, né? Fazer toda a parte da burocracia, e a mãe ficava em casa, se recuperando. E ela falou assim, não, dessa vez eu que vou escolher, vai ser Fernanda. Meu pai tá bom, combinou, acertou, tudo bem. Mas como eu nasci nessa condição, disse que eu tinha 1 quilo e pouco quando nasci, mas saí do hospital com 900 gramas, então eu era muito pequenininha. Meu pai falou, não, Fernanda é um nome muito grande para ela, não vai dar certo. Então vai ser Célia, que tem 5 letras e cabe direitinho nela. E aí ficou Célia. Que perfeito isso, né? E aí ele pergunta até hoje pra mim, você gosta do seu nome, né? Eu gosto do meu nome. Porque Fernanda eu estudava com 5, 6. Célia só tinha eu. Ah, que bonito isso. Pois é. Sabe que tem um amigo meu, ele é produtor musical em São Paulo. E o nome dele é Helson. Helson, com R-H-E-L-S-O-N. Helson. Só tem ele. E o pai dele queria homenagear um ator que é o Harrison Ford. E aí o pai dele chegou lá e falou, note o nome Helson. Ele é pernambucano. É Helson, o nome do menino é Helson. E o rapaz perguntou, mas com RH, senhor?
É o mesmo preço? É. Então pode botar com RH. E ficou Relso com RH. Pode caprichar. Pode caprichar. Muito bom. Engraçado como a gente já vem, talvez o nome já vem com a gente e tudo, né? É, eu acho que é isso. Meu pai tinha uma coisa com nome, que todos nós os irmãos, temos nomes de 5 letras. Isso é uma coisa dele. Ele não queria nome com H, com Y, ele queria nome simples, curto, fácil de falar, que ninguém errasse. Era uma coisa no entendimento dele que ia facilitar a nossa vida. Onde você nasceu, Célia? Eu nasci em Santos, São Paulo. E eu sei que você... a arte chegou na sua vida de alguma maneira. Eu só não sei como é que isso se deu. Como a gente aqui é muito curioso, você pode contar pra gente como é que isso aconteceu? Vou contar para você e para vocês. Então, eu nasci em Santos, mas eu vim muito pequena para cá. Com 2 anos, minha família decidiu morar em Curitiba. Eu tinha minha avó paterna morava aqui, tinha alguns tios, nós viemos para cá. Meu pai veio tentar a vida aqui em Curitiba. E desde pequena eu sempre gostei de ver, eu adorava chacrinha. Não sei quem está vendo aí sabe o que é chacrinha, mas pesquisa. Chacrinha, assistia, eu dançava junto, eu adorava, assim, tudo que eu via na TV eu gostava muito. E tinha Natal da família, eu sempre decorava uma frase para falar, um poema, uma música. Eu com as minhas primas e irmãs, a gente ensaiava coreografias, enfim, eu sempre inventei moda, como minha mãe dizia. Mas, quando chegou ali na fase da adolescência, tinha um grupo de teatro da igreja que eu frequentava, né? Eu fui criada dentro da igreja católica e tinha um grupo de jovens e tinha teatro, Paixão de Cristo, e aí eu comecei fazendo isso. E tinha um amigo lá que fazia ator no Colégio Estadual do Paraná. E ele era ele fazia aula lá e nos ensinava e trazia para nós e fazíamos peças e tudo mais. Aí eu falei, eu vou fazer esse curso. Aí minha mãe, não, será? Não, eu vou fazer. Aí tinha uma prova para você conseguir entrar, eu fiz a prova, passei e fiz o curso de ator no Colégio Estadual do Paraná. E desde então nunca mais parei, né? Aí conheci a Silvia Monteiro e o Luiz Carlos Pazello, foram meus mestres também, né? São, né? Sempre no coração e sempre aprendo com eles. E fiz curso com eles e continuei, não parei nunca mais. Aí fiz cinema, aí fui para produção, né? Porque o ator só como ator não consegue, então fui para produção. Aí na produção fiz cinema, TV, fiz publicidade muito tempo, né? Tanto como atriz como produtora. Então sempre tive com a arte assim na minha vida, nunca deixei totalmente. Sempre fui fazer outras coisas, que eu acabei indo muito para o audiovisual, né? O audiovisual me chamou dentro dessa parte da produção, direção de cena, né? Então, mas sempre a arte esteve junto. Cantei muitos anos, eu cantei no coral do Teatro Guaíra, fiz ópera, fiz vários trabalhos muito interessantes, assim, que eu gosto muito de lembrar, porque assim, aprende tanto sobre a arte, estando ali no palco, com o pé no palco, vendo tudo aquilo acontecer. Porque quando a gente vê pronto é uma coisa, né? Quando você está ali no meio, eu vivi muitos anos dentro do Teatro Guaíra e para mim foi uma escola incrível, assim. Você vê todo aquele maquinário, né? Trabalhar, acontecer e ser ali no meio, é umzinho só, mas é um aprendizado que fica muito dentro da gente, né? Que curioso tudo isso, né? Você falou do Chacrinha, eu não lembro muito os nomes e tal, mas eu me lembro que o Chacrinha, que é esse comunicador, que teve programa de calouro, TV e tudo, né? Que é uma figura super autêntica, assim, né? Como que fazia, única, né? Que jogava bacalhau, abacaxi, farinha. Mas sabe a história do bacalhau? Não. Eu acho muito legal, porque eu dirigi um musical dos alunos lá no Teatro Barracão em Cena, e eu falei, não, vamos falar do Chacrinha. Aí fui pesquisar mais ainda sobre ele, eu já gostava, mas fui pesquisar. E a história do bacalhau é que tinha uma loja que vendia bacalhau, que o bacalhau estava todo encalhado, ninguém queria comprar bacalhau. E ele começou, aí o dono da loja veio falar com ele, eu precisava vender bacalhau, será que não tem como, tal? E não tinha muito como ele falar de bacalhau assim, gratuitamente, né? Aí ele falou, não, eu tive uma ideia, eu vou jogar bacalhau. E o cara, então levaram as caixas de bacalhau e ele começou a jogar bacalhau. O bacalhau vendeu muito depois daquilo, muito. Aí ficou mais caro e o cara adorou a história e ele sempre jogou bacalhau.
Olha que maravilha. Quem não se comunica se trubica mesmo, né? Exatamente. Então, que bom que ele foi até o Chacrinha fazer esse pedido. E o Chacrinha teve uma ideia. Uma ideia ótima. Vou arremessar bacalhau e bacalhau vendeu todo. Nunca mais encalhou bacalhau na loja do, que legal. do amigo. Eu sei que desse tempo, no começo, antes do Chacrinha ser o Chacrinha, ele trabalhou numa chácara, então, né? Sim. E que, lembra que daí não tinha comunicação com alguém da cabine e ele tinha que anunciar que vinha o comercial, então, e aí vem aquele Terezinha, então, roda e avisa. Exatamente. E ele falava aqui da Chacrinha, então falando aqui da Chacrinha, da Chacrinha ficou Chacrinha, né? É muito curioso. A arte tem isso, né? Ela encontra caminhos para resolver, geralmente para resolver problema, né? Vamos combinar. Sim. Mas que é muito interessante, né? Que abre possibilidades de criatividade. Sim. Então eu acho isso, todo mundo devia usar um pouco. Eu falo, todo mundo tinha que fazer teatro uma vez na vida. Só para experimentar. Porque esse estar no palco, esse estar vivendo com aquilo que eu não sei direito, até onde vai dar, né, que eu não tenho certeza, mas que eu tenho que ampliar o meu entendimento para poder captar, para poder estar ali e não deixar a peteca cair, né? Que acho que é um jogo, assim, né? Você não pode deixar a bola cair. Então, acho que teatro é isso. Eu passo a bola para você, você dá a sua fala, volta para mim, né? Às vezes eu me desequilibro, o outro está ali e apoia. Eu acho isso tão bonito, né? Acho isso tão potente para a vida da gente, porque a vida é assim, né? Ninguém está sozinho, né? Sim. E, às vezes, as pessoas não têm um entendimento do que é um processo de trabalho de um ator para chegar naquele momento do palco e dar conta de fazer algo ali que torna aquele momento único, né? É verdade. O que é esse algo ali que torna esse momento único, né? Não é interessante isso? Eu, desde as primeiras vezes que eu subi ao palco, né, eu falei, nossa, isso é realmente muito grande, né? Isso aqui é muito potente. E lá, desde o teatro, lá da igreja. Porque ele tem também uma importância. Às vezes pode parecer que, né, é menos importante. Claro que o trabalho do ator, o trabalho toda essa formação que o ator tem que ter para subir ao palco, o ator não sobe do palco do dia para a noite. Cada coisa tem o seu lugar. Mas quando você está ali para servir a um papel, isso é muito potente, né? Isso starta na gente uma responsabilidade, starta na gente um estar presente. E você se conecta, parece, com todo mundo. Tanto na igreja quanto no palco profissional. Né? Eu cantei em ópera algumas vezes, né? E aquelas produções que tinham 100 músicos, mais 100 cantores, mais não sei quantos bailarinos, mais atores. Assim, é todo um universo, né? Que cada um tem o seu papel. Todo mundo faz falta. Eu acho que isso é a sociedade também. Que às vezes a gente esquece, né? A gente acha que, não, eu não sou tão importante, né? Mas não, todo mundo tem um lugar. Mas quando você toma esse lugar para você, isso te dá um poder, te dá uma presença de espírito mesmo, de saber o que eu faço com isso. Então, eu acho que teatro tem essa potência. Que bonito pensar isso tudo, né? De que a gente está num estúdio que foi construído por alguém, que hoje, mais cedo, antes da gente chegar, alguém estava arrumando tudo isso aqui, né? Tem uma técnica. Que tem uma técnica, que tem o João, que tem o Abel, que tem uma turma toda que trabalha atrás dessas câmeras, para nos dar a oportunidade da gente ter essa conversa aqui e tal. E ainda levar para as pessoas que estão em casa uma série de coisas interessantes para a gente conversar, para eles conversarem agora, talvez no almoço de domingo. Bem isso. E para ver, né, de repente, um espetáculo, mesmo um filme, né? Quanta gente trabalha para fazer um filme, né? Isso. Quantas pessoas estão envolvidas. Ver já com esse olhar um pouquinho além, né? Um pouquinho mais amplo. Eu acho que a sociedade é mesmo essa junção, essa combinação, assim, né? Essa constelação. E a gente não tá sozinho mesmo. Né? A gente não tá sozinho. Que bom! Que bom. Ô, gente, para fazer uma pausa aqui dessa conversa que tá boa demais, você pode pegar um cafezinho ali? Que a gente sempre faz uma pausa aqui, que é pro povo pegar um café. Pega um café que eu tô batendo um papo aqui com a Célia. Daqui a pouquinho a gente volta e vai vendo. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha o Top completa. Cooktop, o Top, vidro temperado, queimadores, mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir o Top. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador o Top 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas.
queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Ah, que bonito, hein? Olha aí, a gente tem a oportunidade de receber uma cantora do nosso programa, né? Cantora, porque assim, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, não, que o Rolando Boldrin falava que ele era um cantador. Ele dizia... ele falava, é tão lindo, né? Eu não sou cantora, eu sou um cantador. Você é cantora, né? Eu sou um pouco cantora-atriz, mas é que o canto sempre teve na minha vida, né? Quando eu era criança, bem pequena, eu tocava piano. Estudei um pouco de música, né? E chegou um momento que eu consegui quebrar o braço mais de uma vez, porque eu era uma criança um pouco ativa. E aí minha professora de piano falou assim, acho que você não vai dar muito pro piano, você podia fazer outra coisa. Você tem música dentro de você, mas vai cantar. E aí eu fui cantar. E aí fui estudar canto. Aí entrei no coral de Curitiba, que foi um coral muito legal que eu entrei, que as pessoas se divertiam, faziam cena e tudo mais, foi junto com o teatro. Aí depois eu fui pro Teatro Guaíra, cantar no coral do Guaíra, fiz um teste lá, passei e cantei por muitos anos nesse coral. E depois dei uma parada por conta da vida, mas hoje eu tenho retomado esse cantar, assim, esse cantar afetivo. Acho que cantar é uma coisa muito interna, né? Muito emocional mesmo. Então, para mim, o cantar tem essa coisa de falar o que as palavras, do jeito, né, que as frases comuns não falam, a música fala e encanta as pessoas, né? Ela chega nas pessoas. Então, o cantar, para mim, é muito pessoal. É uma coisa que pega bem meu pessoal, meu emocional, assim. Pelo jeito, você teve uma vida inteira envolvida com essa questão de se expressar e talvez também ajudar pessoas a se expressarem e tal. O que está acontecendo agora na vida da Célia profissional? Olha. O que você tem feito agora? A Célia profissional, ela é inquieta. Ela faz uma coisa, depois ela vai fazer outra e não paro de estudar, né? Eu tenho estudado, desde 2012 eu estudo, buscando entender um pouco como a mente das pessoas funciona. Então, eu estudei parapsicologia, estudei filosofia, agora estudo psicologia, depois de fazer uma pós em neurociência, que meu cérebro bugou de vez. E aí eu disse, não, deixa eu entender mais. E fui estudar psicologia, estou na metade do curso de psicologia. Por quê? Porque a arte, porque o audiovisual me trouxe esse olhar de por que algumas pessoas travam quando tem que gravar um vídeo, quando tem que falar em público, né? Na faculdade mesmo eu vejo isso, pessoas que não conseguem falar o que desenvolveram. Mas por que acontece? Aí fui estudar. E tenho estudado hoje muito isso e desenvolvi uma mentoria para ajudar essas pessoas. Porque eu acho que a arte, né, traz muito essa abertura para nós, né, de tirar um pouco o julgamento, de ser mais leve, embora a arte nos cobre muito, né, fazer certo, fazer correto. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos libera um pouco, nos deixa num lugar mais solto, mais leve. E conciliar os entendimentos de como a mente funciona. E com o que a gente trabalha na arte no dia a dia, trouxe essa mentoria. Então, não é um curso, eu não vou ensinar coisas muito fechadinhas para as pessoas. Porque tem pessoas que já falam bem, só que ela tem, às vezes, um medo da autoridade. Chega perto do chefe, tudo que ela sabe parece que ela esquece. E o que acontece, né? O nosso cérebro, ele é preparado para a gente lidar com as coisas do dia a dia. Mas, para o cérebro ainda, eu posso encontrar um leão na minha frente. E se eu encontrar um leão na minha frente, o que é mais importante? Eu recitar Camões ou eu sair correndo? Eu saio correndo. Então, o que ele faz? Ele nubla um pouco essa articulação mental. Então, eu não vou lembrar de muita coisa, mas ele vai me dar uma energia para eu correr, vai soltar essa adrenalina para eu poder correr. E é a mesma coisa que acontece quando eu tenho medo de falar em público. Para o cérebro, é como se eu estivesse correndo um grande risco. Nossa, se eu não falar, vai dar tudo errado, eu vou morrer, ou vai acontecer uma coisa muito grave comigo, porque o cérebro ele não entende a nuance. Ele acha, ou você tem que sair correndo, ou você tem que dar uma porrada no outro. Então, ele nubla um pouco esse entendimento. É aí que a pessoa tem o branco.
Nossa, eu sabia tudo, mas na hora me deu um branco. Então, quando você começa a entender isso, você se coloca num lugar de treinar. Aí eu treino fazer isso. Então, agora eu estou aqui conversando com o nosso grande ator, Richard, e ele sabe muito, e eu tenho um respeito por ele muito grande. Eu poderia falar, nossa, ele é muito, eu estou com medo de errar perto de uma pessoa que eu acho importante. Mas conforme eu vou treinando, eu posso continuar achando tudo isso, posso até me dar um friozinho na barriga, que é bom, mas eu não travo. Eu não consigo, não vou conseguir lembrar de nada, não consigo falar aquilo que eu preparei. E mesmo que eu erre, nós atores conseguimos fazer isso bem, eu consigo dar a volta e continuar. Eu não vou errar e cair dura no chão. Então, isso pode ser modulado, que a gente chama. E como que eu modulo? Treinando. Treinando com essa consciência. E aí, quando eu vou tendo novas experiências, esse medo já não me paralisa mais. Nossa, que interessante isso, hein? Eu acho muito brilhante que é a ideia de que quando você vai fazer alguma coisa, ou mesmo com teatro, alguma coisa artística, sempre abrem outras camadas. Elas vão, eu vou fazer uma peça do Chacrinha, então vamos estudar Chacrinha. Aí começa a estudar Chacrinha, ver a história da televisão brasileira, comunicação, de repente venda, olha só, então ele deu um jeito de fazer um merchandising do bacalhau e a pessoa começa a vender bacalhau e tal, né? E daí você eu vou fazer psicologia, eu vou estudar o cérebro humano e como é que isso funciona, porque eu preciso ajudar outras pessoas a não travarem por conta desse bloqueio e tal. Porque tudo está costurado, né? Tudo, nós não somos pedaços, né? Por vezes a medicina nos fatia em pedaços, mas não somos. O cérebro está conectado lá com o dedão do pé. Só que para entender, talvez precisou fatiar. Mas eu sei que para eu estar num palco, pôr o pé firme no chão, conseguir falar, usar o diafragma, usar tudo que eu tenho, todas as minhas capacidades, eu preciso conectar tudo isso. Porque se eu não respirar, vai travar. Se eu não fixar o pé no chão lá, tiver uma firmeza, pelo menos um entendimento dessa firmeza, vai travar. Se eu deixar esses pensamentos que falam, não, talvez você não possa, você não consegue, também pode travar. Então, eu entender isso vai ficando mais fácil para eu falar, peraí, o corpo é meu, eu vou me conectar com ele, não vou deixar minha mente me levar para longe, me conecto e aí sim consigo falar o que eu preciso. Nossa, que interessante. Então, você tem ajudado muitas pessoas hoje em dia a poder, inclusive, ou a relação interpessoal, no profissional e tal, com uma pessoa, ou então com uma câmera, mesmo como a gente tem aqui. Exatamente. Isso começou lá gravando videoaulas, né? Eu trabalhava com professores que eram pós-doutorados, tinham muita experiência, sabiam muito, tinham dado muita aula. E chegava na frente da câmera, travavam. E eu sabia que eles sabiam. E eles também sabiam que eles sabiam. Mas para a câmera, uns falavam, eu não consigo. Aí tinha todo um trabalho. No começo, muito intuitivo, né? Usando as nossas técnicas de teatro, de vídeo, para ajudá-los. Mas depois eu falei, não, preciso entender isso. O que acontece com essa pessoa, né, que sabe tanto e não consegue passar? Então, tem sido muito interessante, porque o feedback que vem, eu começo a entender como está funcionando para aquela pessoa. Por isso que eu digo, não adianta dar um curso, porque você vai entender de um jeito, para o outro talvez não faça nem sentido. Eu preciso entender o que você precisa. Célia, hoje eu acho que eu falo de um jeito um pouco agressivo e isso tem afastado as pessoas de mim. Eu queria mudar um pouco o meu jeito de falar. Dá? Dá. Se você trouxer a consciência para isso e tirar talvez um pouco do medo de falar, você vai conseguir falar com mais tranquilidade. Porque a agressividade é natural do ser humano. Mas será que ela está me ajudando ou está me atrapalhando? Aí quando eu consigo lidar com isso, eu vou achando o caminho que eu quero, que é interessante para mim. Ah, que bonito, hein? E no palco? No palco tem a nossa Ilíada, né? Eu fiz há 2 anos atrás, né? Tive uma temporada, na verdade tive em 2 temporadas, na Companhia do Abração e depois no Teatro Barracão em Cena. Mas estamos aí planejando um retorno da Canto 8 da Ilíada, né? Acho que vocês já conhecem o Otávio Camargo, o Richard também faz parte, e retomar, porque é um projeto, existe há 25 anos, né? O projeto da Ilíada. E eu tô desde 99, tô desde o começo. E no começo, só para nós, tá? Ninguém precisa saber. Eu não vou conseguir. Eu também não.
Eu entreguei o livro, falei, não, olha o tamanho desse livro, obrigado, não é para mim. O problema não foi nem o tamanho, eu falei assim, não, a gente até consegue decorar, né? Até dá. Sim. Mas aquela complexidade toda. E sabe que hoje eu encontrei dentro dos meus estudos o porquê a gente consegue? Porque no começo eu li aquilo e era pior que se eu estivesse lendo grego, né? Então era muito complexo. Mas estudando é assim, nosso cérebro, quando a gente lê uma coisa nova, ele faz vários pontos lá no cérebro. Aí você fala, como eu falei, você falou, não entendi nada. Aí, mas fica lá, fica gravado. E aí a gente lê de novo. E lê de novo e essas marcas vão ficando. Tem um belo dia que você lê e elas ligam os pontos. Sabe aquele jogo de ligar os pontos? Sim. Os pontos se ligam. E no cérebro acende uma luz. E acende mesmo. Diz que se a gente pudesse filmar o cérebro, acende uma luz. Por quê? Porque os pontos se ligaram. E você não teve um dia que você leu e falou, entendi o que aconteceu. É isso que acontece. A lança entra por aqui, sai por ali. Isso. Ele caiu e rolou. Isso é o rio. Na Ilíada tem isso, porque a Ilíada é complexa, mas ela é possível. E quando a gente começa a se conectar com ela, e eu vejo que o público também faz isso, né? O público também tem essa conexão. E às vezes o público, é isso aqui eu entendi. E você vê até que eles têm uma reação. Sobretudo porque a gente trabalha com uma tradução do Manuel Dorico Mendes, o maranhense e tal, e que traz ali um som da palavra que a gente, claro, a gente não tem ela cotidianamente, a gente não ouve isso normalmente e tal, mas quando você consegue identificar as frases, o começo e final, a palavra e tal, é aí que o público dá um, opa, alguma coisa eu reconheço daquilo ali. Posso não entender a palavra, mas o som dela eu consigo mais chegar. Todo o trabalho do ator, né, que o corpo também ajuda. Sim. E eu vejo hoje, para mim, nós com a Ilíada, a gente coloca uma lanterna. Né, para quem está ali assistindo. Isso. Né? A gente coloca uma lanterna e vai tateando, porque a lanterna não ilumina tudo, né? Que nem as luzes aqui do estúdio, né? Ela ilumina um pouco, mas ela ilumina. Com a lanterna é possível continuar caminhando. Então eu acho, a Ilíada acho que nunca vai sair da vida da gente, né? Que legal. Porque é muito, ela vai, e sempre que eu trabalho, sempre que eu vou apresentar novamente, eu acho que essas conexões, elas vão se dando. Nossa, isso aqui eu já tinha entendido, mas agora parece que isso faz parte do meu corpo, né? Porque o ator precisa disso, né? Sim. Célia, prazer ter você aqui com a gente. Nossa, pra mim foi muito uma honra estar aqui. Conversando. Você é como um farol, assim, sabe, de conhecimento. Aquele que vai iluminando o caminho. As pessoas precisam continuar caminhando, mas você, a luz, você coloca, né? Para ajudar todo mundo a se expressar e falar e tal. A ideia é essa, né? A ideia é que ninguém paralise. Porque nós conhecemos tantas pessoas que sabem tanto, né? Mas que às vezes têm dificuldade de falar. Elas sabem, mas não querem passar um pouquinho para o outro. E às vezes uma fala para uma outra pessoa pode transformar a vida, né, da pessoa, trazendo uma ideia nova, uma outra forma de fazer. E o convite é esse. Eu sei que você sabe um monte de coisa, você já traz para nós, que bom, né? Traz aqui para todos nós, mas que outras pessoas mais possam levar o seu conhecimento adiante. É isso, gente. Pronto, fechou agora, como diz, lacrou. A Célia lacrou a nossa conversa. Obrigado, bom, viu? Obrigada, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. Que bom. E vamos tomar mais cafezinho, né? É isso aí. Obrigado, gente. Vai vendo.